Olá, bom dia a todos. É um prazer recebê-los na semana de pós do nosso programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Eu sou o professor Daniel de Carvalho Moreira. Eu vou conduzir essa primeira sessão dessa manhã de quarta-feira, em que, nas atividades da nossa semana de pós-graduação, onde nós temos a oportunidade de conversarmos sobre as pesquisas em desenvolvimento e também de prestigiar os nossos docentes que tanto contribuem, né, para o nosso programa. E no caso dessa semana em particular, nós estamos aqui lembrando dos trabalhos que a professora Estela Mares, né, desenvolve no nosso programa de pós-graduação. Eu acho que é um pouco, assim, minha obrigação, né, lembrar da Estela na minha carreira, né, aqui como docente no Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, que quando eu ingressei, eu a conheci logo cedo. Ela fazia parte da chefia do departamento nos meus primeiros anos aqui, né? Eu participei muito com ela em relação a essas orientações. Quando você ingressa na academia, alguém precisa te ajudar, né? Eu fui muito bem acolhido aqui, em particular também pela Estela, e a trajetória dela também inclui a primeira comissão do programa de pós-graduação. Não sei se isso foi lembrado ontem, quando os trabalhos começaram, mas isso é um ponto muito importante. Ela era representante da linha que existia, então, logo no início do programa, que era de conforto do ambiente construído, e ela integrou essa primeira comissão, e eu me lembro muito do trabalho dela, devo muito a ela nesse sentido, por ter me apresentado junto com a professora Gladys também, que integrava aquela comissão naquela altura, como que eram as orientações de pós-graduação. Para mim era um mundo novo, então eu muito devo a essa participação. Então é mais do que merecido nós temos essa reflexão sobre a contribuição da Estela, hoje e sempre, né, no nosso programa. E justamente para marcar essa trajetória, né, nós hoje contamos com a participação da professora doutora Maria Fernanda de Oliveira, que também compartilha com a Estela o interesse pela área de acústica, de edificações, né, e arquitetura. A professora Maria Fernanda de Oliveira, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos, tem o mestrado de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria e o doutorado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de um pós-doutorado no LNEC, em Portugal, que é um laboratório que estuda habitação, né, cuja produção é muito influente também nos trabalhos do nosso programa de pós-graduação. Atualmente, a professora Maria Fernanda, ela exerce atividades na Unicinos, como coordenadora do ITT Performance, é professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e é editora-chefe da Arquitetura Revista. Integra também a coordenação da Regional do Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Acústica e tem experiência na área de arquitetura e urbanismo com ênfase em acústica arquitetônica, desempenho de edificações, acústica de edifícios, conforto ambiental, desempenho de materiais e planejamento urbano. Então, é uma grande satisfação, nós recebemos a professora Maria Fernanda, né, no dia de hoje, que vai, então, ministrar a palestra Acústica, Edificações e Resultados Práticos, né. Na sequência, nós abriremos as considerações dos participantes e espero que todos aproveitem bastante essa manhã, né, em homenagem à professora Estela e também como uma forma da gente prestigiar o nosso programa de pós-graduação e estreitarmos interlocuções com outros pesquisadores. No caso, nos engrandece muito receber a professora Maria Fernanda de Oliveira. Muito obrigado. Professora, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, Daniel. E muito obrigada pela organização do evento, de poder estar aqui agora, principalmente por causa da Estela, né? Para fazer essa homenagem à Estela, que é um exemplo, acho que para todos nós que estamos envolvidos na acústica, que conhecem um pouquinho da Sobrac, poder vivenciar a generosidade, a gentileza e a seriedade da Estela como profissional, né? Vocês têm o privilégio de serem colegas e orientandos da Estela, né? E eu acho que isso é muito especial mesmo na vida da gente, né? Então, como eu acho que eu conheço um pouquinho a Estela, até de coisas que às vezes a gente conversa, né? Eu até fiz um início
dessa conversa, né, de hoje, um pouquinho mais aberto do que a parte de acústica, porque eu acho que algumas coisas nós temos que refletir também, principalmente depois do que nós passamos e vimos passar com outras pessoas no ano passado, né? Eu acho que eu já compartilho aqui, né, Daniel? Deixa eu ver aqui. Sim, por favor. Aqui. Espero que vocês estejam vendo a tela compartilhada, a apresentação. Eu deixei de ver vocês, mas acho que deve estar vendo, né? Não, a gente ainda não... Ainda não chegou. Ainda não tem não? tela, não. Deixa eu verificar aqui. Ele está pensando... Ah, sim, eu só esqueci de apertar o share, mas agora acho que vai. Sim, agora a gente recebeu. Um detalhe. Então, primeiro, quando fizeram um convite, eu aceitei. Então, depois aí pediram um título, né? E eu lembrei um pouco de uma conversa que, numa banca, né, que nós tivemos, eu e a Estela ali, e que é uma questão assim, né, acústica arquitetônica, acústica de edifícios. Então, hoje, que é a área que eu mais me dedico a estudar. Então, hoje a gente tem no Brasil pessoal da acústica e tem pessoal da construção civil. E estamos tentando uma aproximação, né, muito assim, impulsionados pela entrada em vigor da 15.575, né? Então, tem a questão da acústica, de toda a teoria que é fantástica, né? Eu fico maravilhada, eu acho fascinante, né? Toda a teoria que embasa a questão de acústica. Eu com as minhas limitações ali de arquiteta, mas eu tento disfarçar bem, né? Na questão. E também a parte da construção civil, né? Que é muito prática. Então, como é que a gente faz os dois conversarem? Ainda não temos, acho que, um caminho. Talvez os nossos, né, os nossos irmãos ali, portugueses, espanhóis, tenham, né, mas, enfim, essa que é a questão, né? A gente talvez precise ainda formar um profissional que possa estabelecer esse diálogo, né? Tá? Então, assim, o quanto de isolamento acústico que a gente pode, que nós devemos ter, ou que nós queremos, né, nas nossas edificações, tem uma relação muito grande com questões culturais, né, dos países. Então, a gente coloca assim, os países do norte europeu são muito mais restritivos, né, em termos de critérios de isolamento acústico do que nós, latino-americanos, e também mais do que os latinos ali, principalmente Portugal e Espanha, né. Alguns colocam que tem alguma relação cultural, né, nós somos mais barulhentos, nós os latinos, né, e inclusive se eventualmente eu não ouço algo no meu vizinho, eu posso entender que tem algo errado, né? Porque existe essa comunicação também dos sons, dos ruídos, não necessariamente daquela mensagem verbal, né? A dificuldade que nós temos, que eu pelo menos acredito que seja essa questão do isolamento acústico para profissionais da construção civil, muito se dá pela interação muito rica entre os diversos elementos, sistemas construtivos, materiais, né, que podem ser combinados de maneiras diferentes. Isso requer algum estudo, né, e requer também admitir alguma imprecisão, né, tem isso também, que é muitas vezes o que alguns profissionais da construção civil não admitem, a gente admitir essa imprecisão, eles querem ter aquela certeza, então a gente acaba adotando alguns limites de tolerância, né? Quando nós fazemos alguns projetos, né, algumas estimativas. Acho que tem uma outra questão também, é a confusão que existe entre isolamento acústico e isolamento térmico, né? Então,
isso tem muito presente, né, na maioria dos profissionais que atuam, em uma grande parte dos profissionais que atuam no mercado, de que as soluções para o isolamento térmico vão necessariamente refletir em melhoramento assim, do isolamento acústico dos ambientes. E, às vezes, nós temos alguns equívocos bastante grandes. Nesse contexto, então, no Brasil, nós temos como referência normativa a referência normativa da 15.575, ela estipula, então, critérios, né, dentro do requisito de desempenho acústico, critérios somente para edifícios de uso habitacional, e ainda dá um peso maior para dormitórios, né, justamente para os dormitórios. Então, ainda não temos ainda não ampliamos para outros usos, né? Apesar de serem necessários, tá? O que nós temos, né? Então, toda essa questão da urbanização trouxe, então, essa proximidade, né, entre as pessoas. Tem alguma máxima, assim, de que a vida no campo é que é boa, a vida no campo, como era bom, mas, na verdade, todos nós buscamos viver juntos uns dos outros, né? De certa forma, eu tenho que admitir, acho que alguns, que viver nas cidades é muito bom por poder estar próximo das pessoas, por poder ver pessoas, né? Só que ainda trazemos, então, desse nosso ideal, né, do que seria a vida no campo, um pouco mais romantizada, né? Do que é aquele cenário, né, sonoro, né, que é o cenário, então, do silêncio, do isolamento, ou ouvir só o seu próprio som, né? Só que na cidade, o som ele não vai respeitar as barreiras visuais, né? E ele vai, com certeza, interferir no cotidiano, seja de uma população impactada pelo ruído urbano, né? Ou seja de uma pessoa, então, impactada pelo ruído do próprio vizinho. Então, assim, eu fico pensando que existe uma certa ambiguidade em como nós interpretamos essa proximidade que nós tanto queremos no meio urbano, né? Então, se por um lado é muito bom viver junto com outras pessoas, né, essa perda de privacidade acústica pode ter um preço um pouco mais alto, né, que a gente vai pagar, então, para poder viver perto, viver próximo, porque viver perto, viver próximo é também tolerar o outro, né, e também né, todos enfim, as manias dos vizinhos, né, ou de quem está muito perto, né. Essa proximidade, claro, também tem a questão da proximidade de serviços, né, enfim. O que a gente pensa, né, às vezes nos pedem para falar da tendência, como é que vai ser o futuro, isso a gente pensava muito no ano passado, né, tinha aquela máxima, como é que vai ser o mundo pós-pandemia, como é que nós vamos sair disso, né, e muitas coisas ao longo do tempo, se nós formos ver como que as pessoas pensavam como seria o futuro, né, algumas coisas não se efetivaram enquanto uma mudança tão literal, né? Mas a questão também que está no seguinte, será que nós podemos pensar um pouco diferente? Será que o que é exatamente pensar no coletivo, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo brasileiro até, que ele simplesmente fala assim, eu quero mudar para não mudar, né? Eu quero que o mundo mude para que eu não tenha que mudar o meu estilo de vida, né? Então, assim, de certa forma a acústica acompanha isso, né? Porque, assim, eu quero o máximo isolamento acústico para que eu mude o que é a dinâmica urbana, mas que eu fique só com o que tem de bom na dinâmica urbana. Que é encontrar pessoas, mas eu não quero ouvi-las quando eu não tiver essa vontade, né? Então, eu acho que o isolamento acústico, toda a questão da acústica também vem nesse sentido, né? O que nós devemos mudar para que eu não precise mudar também, principalmente a maneira como eu entendo o que é um ambiente confortável. O que nós tivemos que começar a repensar foi essa dicotomia das nossas atividades diárias, né? Então, ano passado, o morar passou a ser trabalho remoto, né?
conviver, ele está necessariamente relacionado à saúde coletiva, à saúde preventiva, né? Então, para eu poder conviver, eu tenho que mostrar o atestado de vacinação, né? Então, tem essa relação. Trabalhar também começou a ter na cabeça de algumas pessoas uma questão interessante, né? Eu vou trabalhar, mas qual é o tempo que eu vou ficar em deslocamento para esse trabalho, tá? A questão dos espaços para descansar, né? A gente podia chamar de lazer, mas às vezes é realmente só a questão, uma atividade mais passiva, e também para muitos estudantes a atividade de estudar passou a ser também conflitar com a atividade de morar e o morar com outras pessoas, né? E vem uma questão que eu acho muito interessante, será que a gente pode pensar em espaços para novas formas de viver, né? Alguns falam em espaços mais amplos, mas será que é possível? E o quanto que nós não começamos a repensar o tempo e o espaço, né? O tempo, quanto tempo que eu posso ou que eu quero ficar nesse espaço? Quanto tempo que eu levo, então, para ficar no trânsito para poder vivenciar um determinado espaço? E outra, que qualidade tem esse espaço? E aí surge muito essa questão do isolamento acústico. Eu vi uma pesquisa, foi bastante informal, eu acho que da Folha, que eles perguntaram para alguns ouvintes do podcast qual foi o melhor investimento de 2020. E a primeira resposta foi janela anti-ruído, né? Que foi realmente para poder ficar em paz, né? Dentro dessa questão da necessidade de morar muito perto, muito junto, né? Se nós já podemos morar distante dos centros urbanos, isso quer dizer que alguma coisa na mobilidade urbana também tem que ser alterada para que a gente possa pensar dessa maneira, né? E dentro da mobilidade urbana, que tem relação também com a questão do ruído urbano, vem para quem, uma pergunta também, para quem é essa mobilidade urbana? Porque nós reclamamos muito do barulho das motos, né? Mas quem é que trouxe as coisas na nossa casa, né? Quando nós estivemos em home office, ou que nós tivemos o privilégio de poder ficar em isolamento, né? Foram justamente essas motos, né? Então, por que não pensar também a questão da mobilidade urbana, admitir o que é a nossa realidade, talvez com um olhar como deveria ser, mas enfim. Então, essas coisas assim que eu mais trouxe assim para que a gente comece a pensar, porque tem uma relação forte com como que nós vamos vivenciar esses espaços, né? Esse isolamento acústico, que ele é requerido então nas edificações, ele vai ser diferente para as diferentes atividades que nós temos, né? Nós temos um grande poder, nós arquitetos, nós temos um poder de, talvez, projetar conflitos, né, a partir do fraco isolamento acústico, ou não, né? Então, ao contrário do ruído industrial, vamos supor que realmente tem um impacto muito grande em fatores como perda auditiva, né, parcial, ou normalmente parcial, o impacto da nossa atividade é um pouquinho mais sutil. Ela vai se revelar depois que as pessoas estiverem realmente usufruindo daquele espaço, né? E aí vem a pergunta, como é que nós podemos impactar positivamente essa vida das pessoas a partir do nosso conhecimento técnico, que tem que ser realmente sério, né? Muito aprofundado e de forma que nós consigamos mesmo dar conta de projetar boas relações, né, entre vizinhos, né? A distância quando for preciso, né, e a proximidade também quando ela for uma intenção, então, das pessoas, né? O que nós temos na construção civil, então, na cadeia produtiva brasileira da construção civil? Nós temos aí décadas, muitas décadas de uma busca, né, uma busca bem forte pela redução de custos, né, sem que existisse um critério então de desempenho, um critério normativo,
Tá? Então, isso fez com que se desenvolvesse e com que se admitisse alguns sistemas construtivos que têm um isolamento acústico, assim, muito fraco, né? Eu lembro quando eu tive lá na Politécnica de Madrid, e a gente estava falando com dois pesquisadores, e eles nos perguntaram, qual é o maior problema de vocês? Isso foi em 2014, 2015. Qual o maior problema de vocês em relação à acústica de edificações? E aí nós dissemos, no Brasil é permitido a construção de lajes com 8 centímetros de espessura. E aí eles olharam para a gente e perguntaram, mas como que é permitido se não tem isolamento acústico? Então a conversa não conseguiu ir adiante ali, né? Não conseguiu ir adiante porque, enfim, se permitiu, sim, se permitiu porque foi se testando a questão de desempenho, perdão, foi se fazendo, então, um teste de desempenho, principalmente no requisito estrutural, que é ok, né, de segurança estrutural, mas as outras questões, então, acabaram ficando um pouco para trás, e quando essa cadeia produtiva já está consolidada, né, então é quase que desumano tentar, então, no caso, desmontar essa cadeia simplesmente dizendo, não, o produto de vocês desde 2013 não serve mais, né? Então, eu acho que também quando a gente fala da norma, que a norma permite ainda, tem alguns critérios muito baixos em relação ao desempenho acústico, eu acho que é também uma questão de verificar qual é o panorama brasileiro disso, né? E da busca por essas alternativas. Quando nós falamos, então, da acústica de edificações, nós vamos ali, então, para uma simplificação bastante grande, né? Os dois tipos de sons que vão nos perturbar, assim, dentro de um edifício. E eles dizem respeito justamente ao primeiro meio de transmissão. É isso. Mas isso é uma simplificação didática, né? Acho que o que a gente faz com os alunos na graduação, né, uma coisa que a gente conta a história parcial, mas ela acontece, na verdade, toda simultânea, né? Então, a questão do som aéreo, que esse isolamento ao som aéreo, então, ele é muito mais exigido das paredes internas, principalmente aquelas que dividem unidades habitacionais diferentes, os sistemas de piso também, que eu acredito que essa foi uma grande novidade, né? Encarar o sistema de piso como realmente um elemento que divide unidades habitacionais e que ali eu posso ter uma falha na minha privacidade acústica, né? A questão por quê? Porque a maioria dos códigos de obras do Brasil estabelece uma espessura mínima para paredes, que fazem divisa, então dividem unidades habitacionais distintas. Mas do piso nunca se falou, né? Nunca se deu essa nem que seja uma espessura mínima para esse sistema de piso. Então foram se desenvolvendo sistemas leves, né? Aqueles sistemas que têm vigas, bigotinhas unidirecionais ou bidirecionais, com preenchimentos leves, então, nas regiões que não são tracionadas, né, ou que não recebem algum esforço. Uma outra questão também do som aéreo diz respeito à fachada. E aí a gente tem essa relação com o meio urbano, né? Porque nós temos não só a parede, no Brasil muitas vezes de alvenaria, mas tem a abertura, né? E essa abertura é que vem então para nos fazer ter um pouco mais de atenção em relação ao que seria esse isolamento acústico, tá? O som de impacto hoje no Brasil, nós temos uma questão nos sistemas de piso, que, aliás, o requisito é em relação ao sistema de piso, e também nos sistemas de coberturas acessíveis. No caso, quando nós temos algum tipo de rooftop, né, ou terraços, então, que ali acontece alguma atividade, né, por parte das pessoas. Mas eu vou falar também, eu aproveitei que essa questão da Estela teve numa banca conosco recentemente, também vou falar um pouquinho
de uma outra questão que não tem na nossa norma, que é o ruído da chuva em coberturas, né? Desculpa, eu tô um pouquinho, né? O que nós precisamos, então, né? Nós temos uma necessidade bastante grande ainda no Brasil de caracterização desses nossos sistemas construtivos, né? Então, também aproveito aqui só para mostrar para vocês alguma da infraestrutura em relação a ensaios, né? Essa caracterização, por exemplo, de sistemas de vedações verticais, elas são feitas em duas câmaras que são desacopladas, ali se insere, então, a amostra, né? E aí se faz todas as medições, isso conforme a ISO 10140, tá? Ali a gente tem a caracterização do sistema construtivo ou do elemento construtivo sozinho, né? Se pode ter esse dado, tá? Eu vou mostrar esses slides e também fica o convite para vocês nos visitarem, já que estamos todos vacinados, né? Serão muito bem-vindos ali, né? E também a questão dos sistemas de laje. Essa questão da caracterização, dos sistemas de piso, né? Essa questão da caracterização dos sistemas de piso, ela tem uma complexidade bastante grande por causa da diversidade de camadas que se pode ter, então, num sistema de piso, né? Então, então, para que nós tenhamos uma informação sobre esse isolamento acústico, nós temos também que ter sistema de piso desacoplado das câmaras, né, em que são feitas essas medições, tá? Então, aqui também trouxe duas imagens para vocês, ali a laje nervurada sendo posicionada, nervurada bidirecional, né, com cubeta preenchida com EPS, e ali, então, a movimentação da câmara superior, ali está... Não se impressionem pelo jogo ali da câmera, porque ela está acelerada, tá? Está acelerada essa imagem, tá? Da coisa mais suave, né? Então, aqui a gente tem as caracterizações, então, para a questão do isolamento, né? E uma outra questão também que fica muito presente quando se fala na qualidade acústica dos ambientes é a parte também do condicionamento acústico, tá? Que ali também a gente tem toda uma caracterização ali feita também em câmeras reverberantes, né? Que aí vai nos dar essa questão da caracterização. E depois eu vou falar um pouquinho também a partir de um trabalho que a Estela também foi banca, do Sérgio, né? Que afinal, como é que nós caracterizamos, como é que nós utilizamos isso, né? Então tem essa diferença também, né? De um modo geral, então, no isolamento acústico, a gente tem duas maneiras de resolver, isso sendo o básico do básico, né? Ou pela massa, né? E aí, preferencialmente, nós vamos aceitar, né, ou acreditar na massa quando o elemento for homogêneo, ou então no chamado sistema massa-mola-massa, quando a gente vê, então, um sistema em camadas, né? Aqui tem uma dificuldade às vezes de entendimento por parte até de alguns, enfim, de alguns fornecedores e tal, o que é o sistema massa-mola-massa, né? Então, na verdade, o sistema massa-mola-massa, eu cada vez mais, né, sou favorável a que ele seja entendido como rigidez, amortecimento, rigidez. Porque qual é o nosso exemplo de sistema massa-mola-massa? Né? Parede de drywall, né? Drywall. Ok, mas vamos combinar que uma placa de gesso não tem massa suficiente para dar isolamento, né? Tá certo? Então, por que aquele sistema funciona? Por causa de toda a estruturação com montantes que permite a rigidez do sistema. É por isso que ele tem que funcionar. Se houver algum problema construtivo e que nós não temos rigidez naquele sistema, não adianta colocar a massa que for ali, que nós não podemos contar com isso, né? Para a parte do isolamento. E aí é quando nós temos os sistemas em camadas, que são sistemas, então, mais leves, né? Eu separei alguns casos assim para mostrar um pouco do que é essa complexidade aqui desse entendimento, né, dessa parte do isolamento acústico, visto o som aéreo e também o som de impacto, né. Esse trabalho aqui ele foi publicado
no evento da Sociedade Brasileira de Acústica em 2018, e ele parte de um caso bem prático e também real, né? Um caso real que nós atendemos, né? A questão era a seguinte, então, um edifício residencial. E eu acho que isso é um tipo assim que vem se repetindo, né? São várias torres, né? Se o padrão é elevado do ponto de vista socioeconômico, normalmente tem o canto ali é enfaixado a pele de vidro, né? O canto, então, de uma das torres, né? E ali é que costuma dar o problema. Esse caso, ele foi bastante peculiar, porque, então, aqui tem espero que vocês estejam vendo meu mouse, né? Aqui, então, a gente tem a pele de vidro vista por dentro. Aqui a situação foi a seguinte, embaixo dessa unidade habitacional era o salão de festas do condomínio, né? Justamente embaixo do dormitório, da suíte principal. E a suíte principal ela foi vendida para um casal de advogados também, né? Então, tem toda uma questão também que a gente poderia, eu acho que vale também um debate, que é para quem que nós construímos, quem é o nosso cliente, né? Quem é o nosso usuário, né? E qual é o grau de exigência que ele tem. E hoje é muito distinto, é realmente muito distinto. Então, o principal problema aqui, né? Bom, eles começaram a gravar todo dia que tinha alguma confraternização no salão de festas, eles começaram a gravar para, né, coletar provas e tal, né? E o problema, então, estava aqui, né? Estava justamente porque aqui a gente tem os montantes, a estruturação da fachada pele de vidro, para que fique o vidro totalmente aparente, a estrutura, então, só o vidro aparente, a estrutura, então, fica visível para quem está do lado de dentro, e essa estrutura, então, com montantes, e aqui no meio, aqui fica a parte, né, com maior problema. Aqui nesse cantinho até tem, consegui pegar um cantinho ali do que é esse problema. Como é que era antes, né? O prédio, né, o sistema construtivo, ele foi entregue mais ou menos assim, né? Então, tem o afastamento do elemento estrutural, né, em relação à fachada, justamente para permitir a passagem dos montantes. Naquele vão não havia preenchimento, não havia preenchimento algum. E aqui tem uma coisa interessante também, essa chapa de EPS, aqui vem aquela confusão, então, que às vezes as pessoas fazem do isolamento acústico com o isolamento térmico, né? Que, inclusive aqui, quando abriram ali, eu até perguntei, mas por que vocês colocaram EPS, né? E a pessoa da empresa falou, nós não colocamos EPS. E aí o usuário, né, que era um advogado, disse, não, eu coloquei porque a minha psicóloga deu essa dica, que ela fez isso no consultório dela e resolveu. Eu disse, gente, não faz isso não, né? Enfim, coisas de, né? E o que aconteceu aqui? A gente, então, em campo, nessa medida, deu um resultado muito bom, a diferença de nível, né, deu 54 dB, né, excelente, mas eles continuavam insatisfeitos, né, então, com esse isolamento acústico. Então, nós fizemos uma proposta, né, então, isso aqui era sem o preenchimento, né, o preenchimento original, que tinha esse problema nessa frequência. Então, essa banda de frequência, o que acontece nessa banda de frequência, né, quando tem esse decaimento? Passa aquele sonzinho dos talheres, copos, né? E era isso que ele reclamava, né? E aí depois, então, aqui acho que está repetido, desculpa aqui, tá? Nós fizemos, então, uma proposta que foi justamente do preenchimento, mas aí com material fibroso. Então, tem aquela questão, massa, mola, massa, né? Só que esse massa, mola, massa estruturado. Então, ao invés da chapinha de PVC que tinha aqui, foi colocado placa cimentícia, embaixo gesso acartonado. Esse gesso acartonado é aquela placa, então, vermelha, rosa, né, anti-chamas. Porque aqui tem uma outra questão também, né, a ausência do stop fire, né, que é uma outra questão bem problemática, né. O ideal seria a lã de rocha aqui,
mas enfim, essa história também é outra história. O que aconteceu então? Fizeram essa modificação, fomos lá medir, aumentou para 57 dB o isolamento, bastante, bastante. Só que ele continuava reclamando, né? Ele se dizia também insatisfeito, porque continuava ouvindo o barulho dos talheres, né? E realmente o decaimento ali do isolamento continuava na mesma banda de frequência dos talheres, né? Dos talheres. Quando nós vamos fazer essa medição, essa medição é o seguinte: fica um grupo embaixo, um grupo em cima, né? E a gente se comunica às vezes falando um pouco alto. E nós verificamos que aqui no perfil, o perfil vibrava aqui quando a gente falava. E aí que nós nos demos conta que nosso som todo está passando pelo perfil, né? Não é pela laje, não é por aquele meio, também está passando pelo perfil. E aí então que depois houve essa proposta aqui de, na verdade, esses perfis eles foram perfurados, foi injetado espuma de PU, depois houve um envelopamento desses perfis. Aí sim, então foi essa última curva aqui, né? Aumentou o isolamento bastante para 61 dB, mas eliminamos aqui a principal causa de incômodo, né, do usuário, né? E aí ele já ficou um pouco mais... Aliás, na verdade, todos ficaram bem mais satisfeitos, porque os vizinhos sabiam que poderiam ficar à vontade no salão de festas, né? E também ali a pessoa de cima, né, o usuário de cima também ficou bastante... se sentiu satisfeito com a solução, né? Esse aqui é um outro... é um trabalho que foi feito há pouco tempo, né, que aborda um problema um pouquinho diferente, né, e talvez que não impacte assim tantas pessoas durante tanto tempo, que é justamente o problema do ruído da chuva, né. O Gabriel, o Gabriel é engenheiro civil, né, ele trabalha numa empresa, na Pulmac, e o que eles fazem ali é subcoberturas, retrofit de coberturas para estruturas de grandes vãos, né? Centros de distribuição, sei lá, do Mercado Livre, da Amazon e por aí vai, né? Aeroportos, né, rodoviárias, mas até eu coloquei aquela menina ali patinando, porque ele se deu conta disso, porque ele foi, eu acho que levar a filha ou uma sobrinha num treino de patinação, não era no gelo, né? E na hora que elas foram treinar com música, caiu uma chuva absurda. Elas não conseguiam ouvir a chuva, eu via a música, não conseguiam ouvir nada, né? E ele ficou, olha, aquilo foi o ponto de sensibilização do Gabriel, né? Então, a gente tem esse problema também. Tem uma outra questão que eu acho que foi abordada nesse trabalho dele, que é todo esse contexto das mudanças climáticas que nós temos, né? Então, cada vez mais esses eventos meteorológicos, eles ficam mais intensos, né? Então, ou seja, quando chove, chove muito, né? E isso pode realmente perturbar toda a questão da comunicação, né, que nós temos então, em determinados ambientes. Eu achei que fosse falar, eu achei que não fosse dar tempo, mas eu estou vendo que, né, tá correndo ali. Esse é só um exemplo do que eles fazem. Esse tipo de cobertura, então, ela é colocada sem que se interrompa as atividades, né? Então, essa foi uma premissa do estudo dele, né? Estudar esse tipo de cobertura, que duplica a cobertura original, porque eles fazem toda essa intervenção pela parte superior e toda a atividade de serviços continua acontecendo, né, sem que tenha um prejuízo econômico, né. Aqui toda essa parte também que ele falou, o que se precisa fazer, né, para considerar o ruído da chuva, né. Aqui a gente tem uma questão toda relacionada à cinética da gota da chuva, que é muito estudada em outras áreas, o pessoal do agropecuária, né, inclusive estuda o impacto disso em animais, né, os animais que costumavam viver livres e passam a ficar confinados,
né, do ponto de vista também da separação. E aqui tem uma outra questão interessante. Toda a teoria que a gente tem do campo vibracional em meios sólidos, ela foi gerada a partir dessa propagação, resposta vibracional de barras e placas, né? Só que no caso de uma cobertura, a gente tem tudo muito junto. Então, nós temos um meio bastante complexo de transmissão, né? Fomos ver a norma 10.140, daí foi visto também que existe uma discussão sobre como furar a placa que vai fazer a chuva artificial, né? Porque a chuva natural, ela apresenta inúmeras, aliás, infinitas variáveis, né? Então, para que se possa comparar e expressar o isolamento acústico de um determinado sistema, todos os laboratórios têm que ter um ruído padrão, né? Para poder dizer, tem esse isolamento. Não quer dizer que tem aquele isolamento para determinado ruído da chuva. Assim como a gente faz para o isolamento aéreo, aquilo é para um ruído branco, né? Não necessariamente tem o mesmo isolamento na prática. Fomos até a ISO 140 e adaptamos, então, uma câmara existente, né? Eu acho que eu vou passar rapidinho essas fotos aqui, porque boa parte do trabalho dele foi interpretar a norma e às vezes, acho que o Daniel falou que vai ter uns alunos que vão falar um pouco da parte de método, né? E eu acho que essa questão de fazer o trabalho experimental, algumas pessoas acham que é só ler a norma e aplicar a norma, mas tem um caminho bastante tortuoso, às vezes, ali no meio, né? Que é justamente interpretar. Por exemplo, a norma só fala que tem que ter 3 pontos de fonte, só que a minha fonte é um reservatório de água, né? Então ele fez um sistema deslizante e tal, e fizemos toda uma adaptação da parte hidráulica. Essa aqui é o perfil da telha que ele costuma trabalhar, que é a telha zipada. Ele comparou, então, com a telha ondulada e outros 2 tipos de telha trapezoidal, né? Esse aqui, acho que a Estela lembra bem, o Gabriel falava perfil Cartola, eu tive dificuldade de entender o que era isso, né? Mas, na verdade, era o espaçador, que vai, então, em cima da telha original, né? E aí, então, o que se estudou? Se estudou a colocação de um material elastômero, que não foi o ideal, porque em alguns países europeus tem um sistema de uma manta elastomérica, mas que vai sobre toda a cobertura. Só que isso inviabilizaria a colocação hoje no Brasil desse sistema, porque é extremamente caro, né? Depois então se colocou só em um ponto, né, restrito, né, só uma faixa desse espaçador denominado de perfil Cartola. Aqui tem toda a parte da montagem, né? Ali vai sempre o agradecimento à empresa que financiou isso e que hoje também consegue dar esses dados, né? E aqui, então, o resultado. O que eles queriam saber, que também o Gabriel, era será que reduz tanto assim colocar a lã, né, entre as telhas? Será que reduz tanto assim usar aquela faixa? E então eles fazem essa análise de viabilidade técnica, né? Em função, então, do esforço que eles têm que fazer, o esforço técnico, para poder atingir um determinado grau de isolamento, né? E aqui, o que tem nesse gráfico aqui é que essas telhas aqui, espero que estejam vendo o mouse, mas esses resultados aqui de cima são das telhas simples, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que esse barulho, né, da chuva, ele tem uma interpretação de um som muito agudo para a gente, né? Então, incomoda demais. Enquanto que se vai colocando esses outros preenchimentos, e principalmente o preenchimento com material fibroso é o mais eficiente, né? Não só vai decaindo o valor, né? A quantidade de som, mas também a composição espectral, quer dizer, acaba virando um som menos agudo e isso vai nos incomodar menos. E principalmente aquelas soluções que vão reduzir o som do impacto da chuva na nossa frequência de comunicação oral. Isso é muito bem-vindo, para que a gente possa se ouvir e escutar, né, determinadas mensagens. Teve um outro trabalho também, que a Estela conseguiu, né? Conseguimos a Estela para fazer parte da banca, que foi do Sérgio,
O Sérgio ele fez, então, também, em comparação com a Planalto Têxtil, que ela faz mantas de lã de pet, né? A questão dos baffles. Ele fez outros estudos também com o uso dessas lã de pets para absorção, mas eu acho que os resultados mais interessantes foram dos baffles. Os baffles são aqueles painéis que são fixados na vertical, pendurados, né? Esse aqui, né? E que a gente não tem muita informação dos fabricantes qual é o afastamento que nós temos que usar, né? Os fabricantes colocam que a gente tem que usar o afastamento, uma relação entre a altura desses baffles, e aí o Sérgio desconfiou um pouquinho disso, né? E aí então a gente foi para laboratório que tem uma coisa interessante nessa questão da absorção. Existem muitos tipos de instalação das amostras, né? E elas dão resultados diferentes para o mesmo material. Mas esse aqui, então, esse é o tipo de instalação do baffle que permite na norma. Só que é um pouquinho diferente na vida real, né? Mas são esses dados que nós pegamos e levamos para o nosso projeto, né? E isso em nível internacional, né? Então, a que conclusão ele chegou, né? Até para abreviar um pouquinho, né? Primeiro, quanto mais afastados os baffles, melhor, né? Isso não é muito dito por algumas empresas, porque eu acho que daí eles venderiam menos baffles, né? Eu acho que tem essa questão também. Mas sim, quanto isso, né, grosso modo, assim, né? E também uma certa influência da densidade do painel. E aqui tem uma questão interessante, porque quanto mais denso o painel, mais ele vai suportar aquele esforço, né, de ficar pendurado. Se ele for muito leve, ele pode ir deformando ao longo do tempo também, né? Depois eu posso passar para vocês também esse link daí da dissertação dele. E aqui também a questão da instalação. Ele fez diferentes tipos de instalação, quer dizer, se a gente usa um material que ele foi ensaiado todo no piso, né, colocado no piso, que equivaleria a uma instalação, por exemplo, com um adesivo na parede, né? Se nós mudamos essa instalação na hora mesmo de efetivar o projeto, o resultado pode ser bastante diferente, né? Aliás, é muito diferente mesmo, né? Esse aqui foi um dos últimos, né? Essa é uma pergunta em relação aos sistemas de piso, né? Qual é o desempenho do piso que ele é confeccionado, então, com os nossos sistemas, né? Atuais, né? Principalmente os de laje. E quem nos apoiou foi justamente uma empresa que fabrica a laje, né? A laje do tipo Vigota Lajota, né? Ele está certinho. Vigota Lajota, né? Então, tem toda essa questão da complexidade, da resposta vibracional de elementos diferentes, tá? Aqui tem algumas imagens, essa aqui principalmente, né, dela sendo construída, então, dentro do pórtico, dentro do requadro, né, para levar até o pórtico, e aqui acontece um efeito semelhante ao do tijolo, né, ao dos blocos vazados, que é pela presença de câmaras de ar desses vazados, existe uma possibilidade bastante grande de uma ressonância, né, interna, ou seja, isso faz com que o isolamento acústico ele fique enfraquecido, tá? Aí qual era também a pergunta de algumas construtoras, né? Se eu colocar um forro embaixo dessa laje, resolve, né? E toda a literatura diz, não resolve, né? Veja, nós não estamos indo contra a literatura nem contra a teoria, realmente não resolve. Só que diante dos nossos atuais critérios da norma brasileira, ele pode ajudar sim, né? Então, por exemplo, não vai resolver muito se nós tivermos um critério, sei lá, de uma norma DIN, né? Aí realmente não vai adiantar colocar um forro, somente um forro, né? Mas diante dos nossos atuais critérios e diante das restrições ainda em relação a custos, né, que muitas empresas ainda têm, pode ser uma solução atual, né?
mas não sei se daqui a 5 anos será, né? Mas pode resolver, sim, atual. Aqui foram feitas várias composições, né? Então, aqui realmente a gente precisa muito do apoio das empresas, né? Porque é isso, é ir para o laboratório e ficar montando e desmontando a amostra, são pequenas reformas, né, dentro da câmara, né? Coloca forro, tira forro, coloca contrapiso, coloca porcelanato, e aqui tem uma outra coisa interessante, né, a questão do porcelanato, ele na verdade não chega, que alguns afirmam, né, o porcelanato piora o ruído de impacto, né, não é que ele piora, ele simplesmente tem a característica daquela aquela ausência de elasticidade, né, na superfície, e a mesma coisa que teria um bom contrapiso, né, ser entregue, né, um bom contrapiso, né, que não seja esfarelado. E aqui, então, também a gente tem os resultados. Brevemente, né, então, aqui é ruído aéreo, quanto maior os valores, melhor o isolamento. Esse aqui é só da laje, né, sem nenhum tipo de tratamento, e tudo que tem F aqui quer dizer que tem o forro, né, que tem a questão do forro, tá, colocado. Né? O C quer dizer que tem o contrapiso, e aqui, então, quanto mais baixo, né, melhor. O que a gente compara também? Isso aqui seria a laje Vigota Lajota, e aqui seria a laje de concreto maciço, 12 centímetros, que hoje, atualmente, teoricamente, é o que atende ao mínimo da norma, né? Então, a gente teria algumas soluções que até melhoram o desempenho da laje Vigota Lajota frente a de concreto maciço, e outras que simplesmente melhoram em relação a ela mesma, né? Assim. E aqui, então, do ruído de impacto, esse é mais significativo, é bastante significativo. Aqui a gente pode ver também essa questão aqui, aqui é a solução completa, né? Piso laminado, forro, contrapiso, que aí vai dar o menor nível de ruído de impacto, e aí vai ser o mais confortável para o usuário, né? E aqui a gente tem um gráfico que nós colocamos, a gente não sabia se o editor ia aceitar ou não, ou se os avaliadores... Quando a gente submete um trabalho, às vezes, para publicação, né? A gente às vezes fica, ai, que vontade de inventar uma coisa diferente, né? Mas às vezes o avaliador disse, não, isso é muito diferentão, não coloca isso. Mas aí nós colocamos e passou. Que é justamente juntar os valores, então, ponderados, do isolamento ao som aéreo e isolamento ao som de impacto. Nós não inventamos isso eu vi, na verdade, numa publicação de uns franceses, né? E por isso que saiu. Então, o que acontece? Aqui a gente faz a designação do descritor, que é o índice, né, de redução sonora, e aqui o nível de ruído de impacto padrão. Né? E aqui, o que a gente pode perceber? Bom, o RW, quanto maior, melhor. Né? O LNW, quanto menor, melhor. Então, quando eles estão muito juntos, essa é a situação ideal, né? Também, porque o sistema de piso, ele não tem que atender somente ao som de impacto, ele também tem que atender ao som aéreo, né? A gente pode ser que tenha, existe a possibilidade de ouvir o vizinho de baixo vendo TV, ouvindo televisão, né? Isso não é impacto, seria som aéreo. E aqui, então, até para finalizar um pouquinho, espero não estar passando tanto horário, também eu trouxe alguns resultados interessantes de janelas, né, que esse costuma ser um problema. Eu ouvi uma vez numa palestra de uma associação de esquadrias, que a janela, ela não é um produto, ela é um serviço. Eu achei fantástica essa observação, porque a instalação, a montagem, a instalação, ela é tão importante quanto o produto, né? Às vezes tão importante quanto o produto. E a gente tem aqui também um parceiro, que é a Arquicentro, que tem uma linha bem interessante, né, bem estudada a nível de projeto. Eles se orgulham, e eu acho que eles têm toda a razão, de fazer o estudo em projeto, né, da questão, e vem uma coisa interessante aqui na janela, né, porque se a gente for pensar assim, como é que eu vou resolver o som aéreo? Bom, é massa ou
rigidez, amortecimento e rigidez. A massa aqui está fora de questão, né? Não dá porque eu preciso enxergar, né? Ali, e o vidro, se tiver muita, enfim, tem que ser daquele jeito mesmo. Mas a questão de rigidez, amortecimento e rigidez, a gente pode verificar muito da rigidez no uso, então, de reforços estruturais no perfil, né? Para dar mais rigidez, e o amortecimento, sempre que houver uma alteração de material, ou uma alteração de caráter, se é a folha fixa ou móvel, né? Ali tem que ter um amortecimento, né? Ali, então, tem uma possibilidade bastante grande de transmissão de vibração. E não é só o isolamento acústico, né? Como se fosse só, mas, enfim, todas as janelas também, elas têm que ter caracterizada o isolamento térmico e uma questão bastante importante, a estanqueidade. Né? A estanqueidade e principalmente a permeabilidade ao ar, né? E aqui fica também um alerta: quando uma esquadria ela é testada a permeabilidade ao ar, pode ser que ela seja aprovada para determinadas regiões do país e não aprovada para outras. Isso está no relatório, mas às vezes a pessoa na obra aceita como só diz que tem relatório, então está tudo certo. Não é assim. Né? Não é bem assim, né? Então, enfim, temos muito que aprender, e aqui eu sempre agradeço. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? A equipe ali de bolsistas, todos os alunos ali de mestrado, doutorado, graduação, né? E agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui para dar um oi para a Estela, né? Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Maria Fernanda. Nós é que agradecemos a sua participação na semana de pós da ATC. Eu sempre fico maravilhado com esses trabalhos da área de acústica, né? Eu participei com vocês de uma banca numa ocasião, mas eu sempre aprendo muito mais do que sou capaz de colaborar nesse sentido. E realmente, assim, o rigor e o cuidado com que essas pesquisas são realizadas e empreendidas, né, é motivo assim de maravilhamento, porque são variáveis tão complicadas e situações tão específicas, né, mas ao mesmo tempo existe uma abordagem cuidadosa no sentido de levantar os dados, propor soluções, né, estudar com cuidado cada um dos detalhes. Então isso é sempre uma inspiração para qualquer um que tenha interesse na parte científica. Eu adorei mesmo, eu espero que assim, o meu entusiasmo com a sua apresentação seja o mesmo de todos aqueles que participaram, né? A introdução, quando fala sobre as cidades, nós temos esses problemas desde sempre, desde que as pessoas começaram a viver juntas, né? Em Roma, eles conseguiam edificar prédios de apartamento com 7 andares, e o problema acústico já era presente, porque como engarrafava a cidade, né, pelo transporte de mercadorias e de cidadãos e tudo mais, eles resolveram criar uma legislação, que é uma forma de você disciplinar, né, essa relação entre as pessoas, em que a entrega dos produtos deveria ser feita à noite. Aí que ninguém dormia mesmo, né? E aqueles que tinham recursos ansiavam para ter um final de semana no campo, né? Exatamente como você apresentou no início da sua palestra. E hoje, quando nós vemos as pessoas tendo que viver mais tempo em casa, não havia nenhum problema em morar em apartamentos no centro da cidade, né? Desde que você não tivesse que passar o dia todo lá. Essa nova perspectiva exige essas alterações, essas mudanças. E a adaptação é fundamental. Só que nós nunca adquirimos uma sensibilidade em tempo suficiente para nos prepararmos para essas adaptações. E aí é nesse sentido que a colaboração da ciência é fundamental, da pesquisa, porque é um modo de você lidar com variáveis muito complexas, né, numerosas, né, em onde as pessoas não têm mais essa capacidade de se recuperar a um conforto, a um ajuste do contexto que se modifica ao longo do tempo, né. Então, eu acredito que vale para todos os campos de pesquisa na área de arquitetura, tecnologia e cidade, né, lidando com essa variedade de aspectos, né. Então, foi muito inspirador, eu gostei muito, espero que todos tenham apreciado também. Eu imagino que talvez a Estela queira fazer os seus comentários, né? Ela que é a nossa convidada e tão próxima da área. Estela? Obrigada, Daniel. Eu sou meia suspeita de fazer esse comentário, mas gostaria de fazer, porque
tenho tido a oportunidade de participar de várias bancas, a Maria Fernanda já comentou, mas também é um aprendizado incrível. Eu já tive a oportunidade de estar no laboratório algumas vezes, e assim, me chama muito a atenção, né, primeiro do rigor, como você colocou, Daniel, mas também assim, a curiosidade que existe nos trabalhos que são desenvolvidos. São perguntas que a gente se faz o tempo todo, seja em termos de aplicação para projetos de arquitetura, para projetos de engenharia, né? E eu acho assim, que os resultados são muito ricos. E um pouco da minha pergunta para a Maria Fernanda é como a gente consegue, né, transpor esses resultados que para a gente numericamente são, que legal, esse número, né? Como é que a gente poderia transpor, né, essas informações para que realmente esses valores fossem agregados nos projetos de arquitetura e engenharia. E para os trabalhos, porque você sabe que sou fã de carteirinha desses ensaios que são maravilhosos. Então, isso é um sonho, acho, né? Tem aquele exemplo que eu dou, assim, né? Poxa, hoje a pessoa sabe o que está comprando, né? Na indústria alimentícia. Ela pode não ser expert em química, mas ela sabe a questão do sódio, ela sabe a questão, né? Poxa, ela não sabe o que está comprando em termos de um imóvel. E eu acho que falta, Estela, falta a gente tentar entender, talvez, como é que essas pessoas poderiam entender essa expressão dos resultados, né? Porque eu acho que tem um outro equívoco, que é simplificar demais a informação e dar a informação errada, que isso existe também, que é, né, aquela coisa de dar isolamento acústico em porcentagem, né? Para que a pessoa entenda, se não faz isso não, né? Que a informação está errada. E eu acho que a gente tem que tentar achar um caminho para saber para que a gente faz tudo isso, né? É para o usuário final, né? Se puder publicar um paper ali, também dá bem, né? Mas assim, se não impactar positivamente na vida da pessoa, e a pessoa tem que entender isso. Então, talvez o pessoal da eficiência energética tenha ido num caminho legal, conseguido, né, dar essa informação, e acho que a gente tinha que tentar buscar uma maneira de comunicar isso. Muito importante. Parabéns pelos trabalhos, pelos resultados. Eu acho que também discussões e contribuições como essa, por exemplo, de uma palestra aqui, de um seminário, uma coisa ajuda muito, né? E aí até aproveito para a Maria Fernanda falar um pouquinho dos bate-papos que elas têm feito, que eu acho que é uma maneira, né, do ITT Performance, e seria interessante talvez até você comentar, Maria Fernanda, porque eu acho que ali é uma maneira de a gente não simplificar tanto, mas trazer discussões importantes. Quiser falar um pouquinho desse bate-papo, que eu acho muito bom, muito legal. Então, a gente tem o papo de desempenho ali do ITT. O ITT Performance é um instituto dentro da Unicinos, tá? Um instituto tecnológico, é Unicinos, né? Mas é um instituto tecnológico e tal, tem essa questão de fazer interface academia e empresas, e a gente, claro, no ano passado impactou demais todo mundo, e a gente teve essa necessidade de se colocar online como todos. Mas esse ano surgiu a ideia de ter um horário fixo semanal, simplesmente para conversar, né? Então, assim, sem estresse com relação ao que está aparecendo no fundo, o que não está aparecendo, focar na discussão mesmo técnica, né? De um nível um pouquinho maior. Então, a gente tem todas as segundas às 18 horas no Instagram do ITT Performance, a gente abre e faz o chamado papo de desempenho. De acústica já foram uns 3, assim, né? Porque sempre que me perguntam, né? Acústica. Enfim, mas assim, temos tido outros, e nós chamamos, então, convidados. Então, uma coisa, tanto que nós nem anunciamos os convidados, porque ficou, vai que o convidado queira desistir. A pessoa pode querer desistir, sem compromisso, né? Então, a gente tenta manter essa conversa entre 3 e 4 pessoas, e a gente coloca alguns temas, né? Eu acho que o último foi de tendências
e a questão de estimativas, né? Métodos de previsão em acústica que tem relação com a próxima atividade de sábado agora, que é o webinar do FIA, né? Que a gente vai ter. Então, isso tem sido, para nós, tem sido muito rico, né? Porque, sabe como é que aconteceu isso? A gente foi fazer um teste e nós entramos ao vivo no Insta, né, do TT Performance, um dia de tarde, né, não me lembro para que exatamente, e a gente começou a mostrar o laboratório, e aí, quando a gente viu, tinha 35 pessoas conectadas, né? Tinha 35 pessoas conectadas, pessoas dizendo, o que que é isso aí, né? Eu disse, não, então vamos marcar um horário para essas pessoas perguntarem, né? E está aberto ali, né? Se vocês quiserem sugerir temas também, muito bem-vindos. Eu acho que também valeria a pena, Fernanda, falar um pouquinho desse evento que vai ter no sábado, que eu acho também que pode ser importante também para as pessoas que estão participando dessa semana. No sábado que vem nós vamos ter um spoiler, né, do que vai ser o FIA 2020/22, que é o encontro da Federação Ibero-Americana de Acústica, vai ser o segundo webinar. Nesse vão ter 2 assuntos extremamente interessantes. O primeiro dá para fazer inscrição pelo Simpla, tá? É gratuito, tá? O primeiro é o impacto no ruído urbano desses drones e dessas aeronaves que têm a partida vertical, que eu esqueci o nome disso aí, não sei o nome não, né? Que até está tendo o primeiro teste no Rio de Janeiro, que é o transporte, então, mais frequente, né? Não chega a ser os helicópteros, parece que é um pouco menor. Então, vai facilitar, é aquela questão, né? Vai facilitar, vai ficar melhor? Vai. Será que a gente está a fim de conviver com esse ruído e que ruído é esse? Né? E ele vai acabar impactando justamente os moradores dos pavimentos mais altos, que teoricamente são menos impactados pelo ruído urbano, né? Teoricamente. Então, esse vai ser um tema, né? E o outro tema vai ser de ruído estrutural. Esse do ruído estrutural eu estou mais envolvida. Nós vamos ter a presença do professor Luiz Godinho, né, da Universidade de Coimbra. Eu vou estar falando um pouquinho também de outras experiências práticas ali. O Júlio Cordioli vai estar falando, e inclusive quando nós conversamos com ele na segunda, porque o Júlio Cordioli é da parte da aeronáutica, né? Acústica aplicada a aeronaves. E a impressão que a gente tem é que na indústria aeronáutica é tudo certinho, né? É uma linha de produção. Eu faço o cálculo, eu prevejo, manda fazer aí, o cara faz certo. Também não é bem assim, né? Ele falou também de algumas dificuldades. Enfim, acho que vai estar muito legal. A Fabiana vai estar apresentando algumas questões de medições em campo, né, feitas ali pelo escritório deles, ali de Brasília. E acho que é isso. Ainda dá tempo de se inscrever, né? Então, ótimo evento. Aberto também a perguntas, né? Bem importante. Professora Maria Fernanda, nós temos algumas perguntas dos participantes. A Bárbara postou no chat, mas eu vou ler para você. São 3 perguntas, pode ser? Claro. Tá. A primeira é, você menciona sobre o ruído das coberturas em relação às chuvas. Edifícios certificados, como pelo Aqua ou LEED, já possuem um item sobre esta avaliação? Existem critérios das certificações que o projeto pode usar no partido do projeto, no início do desenvolvimento do projeto? Então, eu desconheço. Inclusive, nas certificações Aqua e LEED, pelo que talvez eu não esteja informada sobre todos, né, os tipos ali de certificações. Eles não são assim tão precisos em relação ao isolamento requerido, né? A impressão que eu tenho é como uma análise mais qualitativa. Ok, a segunda pergunta é a seguinte: as coberturas dos galpões logísticos para clientes de alto padrão são projetados com a premissa que os ruídos sejam inexistentes. São usados que tipo de telhas? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que o que o pessoal mais recorre
são as telhas do tipo sanduíche. E aí nós temos duas opções, três, na verdade, no mercado. Uma com preenchimento de GPS, que não é indicado para questão de acústica, né, mas tem um bom custo-benefício para o térmico. Depois as telhas de poliuretano, e agora a gente tem de uma empresa, agora não, já faz algum tempo, né, de PIR, que é um outro polímero também, poliisocianato, uma coisa assim. Então, que eu saiba, tem essas três. O que está acontecendo é que tem diferentes espessuras e estão cada vez reduzindo mais a espessura. Esses dias eu vim ensaiar em uma no laboratório que tinha, acho que não tinha 5 centímetros de espessura, então, mas também eles não chegam a ensaiar para ruído da chuva, né? Tem uma coisa interessante, acho que quem que perguntou isso mesmo foi a Bárbara, né? Olha só que interessante, esses dias uma empresa nos procurou, porque eles estão fazendo alguns desses centros de distribuição e eles têm que ter um isolamento térmico e acústico, assim, com requisitos extremos, com critérios extremamente elevados, porque é tudo robotizado e os robôs apenas tantas param de trabalhar se não está com uma determinada temperatura, né? E também eles têm que ouvir, as pessoas dentro do pavilhão têm que ouvir eventualmente se dá algum problema. E aí vem aquela questão do som, que é também uma comunicação de alerta para a gente, né? Então, que eles estavam buscando justamente soluções e eles estavam com dificuldade de encontrar essas soluções, né? A terceira e última pergunta é sobre materiais importados, se há uma relação entre as soluções executadas no país e os materiais importados. Aqui eu acredito que seja uma curiosidade, mas no sentido de materiais fabricados no exterior e que às vezes têm um desempenho ou características diferentes de observadas no mercado nacional, e que de repente seriam alternativas de projeto. Tem diferença, sim. Se a gente pegar alguns... eu vou dar um exemplo, assim, mas eu vou ter que ser um pouquinho genérica, né? A gente tem uma determinada empresa que tem sede nos Estados Unidos, lá eles fabricam um determinado produto, que tem uma matriz polimérica, tá? E aí, então, eles começaram a fabricar esse produto aqui no Brasil. É o mesmo nome? É. É o mesmo produto? Não. Porque o mercado brasileiro não aceitaria aquele custo, se tivesse a mesma composição. Então, inclusive, o teste deles é justamente qual é o limite de classificação técnica e custo, né? O quanto que eles podem baixar da classificação técnica, isso envolve custo, dessa característica, comportamento, para chegar num custo que seja aceitável no mercado brasileiro. Isso tem para vários materiais, para alguns, tá? Não, isso não é regra, mas eu sei de alguns casos, principalmente que usa materiais à base de polímeros, tá? Tem sim, tem, porque senão a gente, infelizmente é isso, quando a gente discute desempenho, a discussão acaba indo para preço, né? É isso, né? É claro que não é exatamente comparável, mas na indústria farmacêutica, às vezes a gente sabe por que a gente está pagando mais caro por um remédio, qual é a confiabilidade que a gente tem naquele remédio ou tratamento. Às vezes a gente sabe. E na construção civil ainda se discute muito preço, né? Então, como é que eu faço para baixar preço? E as indústrias sabem disso. As indústrias sabem que se não baixarem o preço, e não tem milagre, se baixar preço, tem que baixar alguma coisa na qualidade, né? A Daniele acabou de postar outra pergunta, se o ITT Performance fez testes em relação à telha sanduíche, uma variedade de tipos, inclusive se há diferença substancial de desempenho nesses sistemas de diferentes miolos das telhas. Ainda não fizemos, porque a Câmara ainda, como foi a empresa ali, a Polmac, que financiou tudo, ela ainda está usando a Câmara, e ela não faz sanduíche, mas acho que em janeiro a Câmara já vai estar aberta para outras empresas, né? Não temos os dados, nós temos algumas relações assim, do tipo, o EPS não é bom, porque não é bom para o ruído de impacto, né? Então, esse tipo de coisa, mas não temos ainda não. Joia, muito obrigado, professora Maria Fernanda. Foi uma manhã excelente.
Agora a gente vai fazer um breve intervalo e podemos retornar às 11 horas. Pode ser, Júlio César? Ok? O Júlio César autorizou. Aproveito também para agradecer toda a organização da Semana da Pós, né? Mais uma vez, prestigiar a Estela e agradecer muitíssimo a participação da professora Maria Fernanda. Eu que agradeço. Até depois. Até. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. A gente já retoma aqui nessa mesma sala. Pode deixar aí, só vai dar uma esticadinha, um cafezinho, a gente já retoma aqui, tá? Para a parte de sessões, debates. Até logo.